Hoje vamos falar sobre a Magnitsky, a razão oculta para o Moraes não querer recorrer nos Estados Unidos, como ele inicialmente anunciou que faria. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e vou contar para você tudo que está por trás desse caso. Veja só, inicialmente o STF anunciou que recorreria lá nos Estados Unidos da aplicação das sanções da Magnitsky. A própria AGU, que, enfim, tem se portado de um jeito lamentavelmente subalterno ao governo e também ao STF, já inclusive se propôs a monitorar ações contra o Moraes nos Estados Unidos, da Trump Media, da Rumble e outras coisas mais. A AGU se propôs a recorrer contra a aplicação da Magnitsky lá fora, nos Estados Unidos. E por que agora desistiram disso, né? Inicialmente o Moraes disse que isso seria se submeter ao jogo do Trump, que o judiciário dos Estados Unidos não seria independente, não haveria independente no julgamento dessa questão, o que é, no mínimo, ridículo, porque o judiciário dos Estados Unidos, se tem uma coisa que ele tem preservado ultimamente, é uma independência. A gente tem visto, dentro de uma nação como os Estados Unidos, aliás, a independência das instituições é muito grande. As instituições lá estão acima dos governantes. Aqui no Brasil é o contrário, os governantes estão acima das instituições. Lá ninguém salva a democracia, as instituições salvam e asseguram, resguardam a democracia. Aqui não, aqui a gente acredita que as pessoas salvam e resguardam a democracia. Por aí você já vê a diferença. Então, por lá, a independência do judiciário, ela é institucional. Aqui a nossa independência é nenhuma, justamente porque nós dependemos de pessoas. E aqui a pessoa que está à frente do judiciário, que é o ministro Moraes, ele não tem independência nenhuma, zero ou menos 13, como diz um grande amigo meu, o Serrão. Então, a gente precisa entender que dentro do cenário de lá, essa desistência tem a ver com outra coisa. E qual é a coisa? Por que eles desistiram, afinal, então, de recorrer lá? Desistiram de recorrer lá porque é óbvio que isso inauguraria dentro dos Estados Unidos uma investigação sobre as razões da Magnitsky ter sido aplicada ao Moraes, as razões de o Moraes estar sendo sancionado. E se essa investigação fosse adiante, se houvesse um aprofundamento a respeito do porquê o Moraes está sendo sancionado, nós teríamos não apenas o governo Trump sancionando o Moraes, escancarando, explicitando que o Moraes tem violado severamente os direitos humanos, não só brasileiros, mas dos cidadãos norte-americanos, com pedidos por e-mail, por exemplo, para que a Rumble entregasse dados protegidos por lei norte-americana, dados de cidadãos dos Estados Unidos, que obviamente é uma violação à soberania, porque faz com que a Rumble tivesse que violar a lei norte-americana para entregar para um juiz brasileiro, por uma decisão monocrática mandada por e-mail, dados protegidos lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é óbvio que isso é uma violação, e esse processo, se iniciasse lá pela AGU, no curso dele, os Estados Unidos exporiam mais uma vez as ilegalidades, irregularidades, inconstitucionalidades, autoritarismos, censuras praticadas pelo nosso STF, sobretudo pelo ministro Moraes. Então, acabaria sendo um tiro pela culatra, porque o recurso, não é que ele não teria independência, mas ele, aprofundando as razões da aplicação da Magnitsky ao Moraes, nós teríamos mais um documento norte-americano explicando o porquê que o Moraes é um violador de direitos humanos, porquê que o Moraes tem sido realmente merecidamente sancionado pela Magnitsky. Mais um documento norte-americano exporia as ilegalidades do Moraes e isso, claro, circularia aqui no Brasil e no mundo inteiro pela relevância, né, que possui até mesmo um processo como esse. Então, o que o Moraes quis, o que a AGU fez, na verdade, é desistir de expor mais uma vez o ministro Moraes, mais do que ele já está exposto, né? Mais uma vez, quis proteger o Moraes de expor os abusos que justificaram a aplicação da Magnitsky.
Então, seria o governo norte-americano dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada e teríamos o judiciário também dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada. Por isso que eles desistiram. E desistiram até de aplicar uma ordem aqui no Brasil. Também circulou essa notícia de que o ministro Moraes daria uma ordem aqui no Brasil para que a Magnitsky não fosse aplicada, e parece que desistiram disso também. E desistiram por quê? Porque é completamente absurdo. É claro que a Magnitsky, se tivesse uma ordem aqui impedindo dela ser aplicada, os bancos, por exemplo, que recebessem essa ordem, quebrariam. Seriam desconectados do sistema financeiro norte-americano e quebrariam. Então, Moraes viraria cliente, mas ninguém viraria cliente porque o banco quebraria. Isso é irrazoável e o que o ministro Moraes vai ter que fazer é colocar a viola dentro do saco e acatar as sanções que lhe foram imputadas. É isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam de análises como essas, curtam, compartilham e me sigam sempre aqui no canal, que todo dia a gente tem uma análise diferente sobre um fato que está quente no noticiário jurídico, sobretudo referente ao STF. Um abraço.